Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos os ouvintes e quem também nos assiste. Vera, nós continuamos com a operação da Polícia Federal em curso, aquela operação que no final da semana passada tinha como alvo o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. É uma operação justamente que apura ações da ABIN durante o governo Bolsonaro. E hoje o alvo é um dos filhos do ex-presidente da República, Carlos Bolsonaro, Vera. Exatamente, Cássia. A ABIN realizou logo cedo, aliás, a Polícia Federal realizou logo cedo operação em vários endereços ligados ao vereador Carlos Bolsonaro, na casa de Angra, em que a família está e estava hoje pela manhã, na casa dele no Rio de Janeiro e no seu gabinete na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O que se apura é a informação de que Carlos Bolsonaro teria ligação com a montagem dessa ABIN paralela na própria ABIN e que teria tentado levar essa estrutura para o gabinete do presidente da República. Uma denúncia que chegou a ser feita pelo ministro da Secretaria de Governo, o Gustavo Bebiano, ainda em 2021. Em 2020, desculpa, e isso nunca chegou a ser apurado na ocasião, passou a ser apurado neste ano, depois que, no ano de 2023, a gente já mudou de ano, quando o Globo publicou uma reportagem mostrando que vários alvos entre jornalistas, adversários do ex-presidente, tinham sido monitorados por essa ABIN paralela. Então, a investigação vem num crescendo. Na semana passada, ela atingiu o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, e hoje chega ao vereador Carlos Bolsonaro. As informações preliminares dão conta de que foi apreendido o celular do vereador e que foram apreendidos também 3 laptops, computadores com ele. Um deles seria um computador da própria ABIN. Então, se isso se comprovar, é uma informação bastante grave, porque mostraria aí que um patrimônio público, um computador da União, foi levado por um filho do ex-presidente que nunca chegou a ter nenhum cargo na presidência, nem no governo federal, era um vereador, embora passasse muito tempo em Brasília. Teve um período, inclusive, em que as entradas dele no Palácio do Planalto foram tornadas sigilosas por um daqueles decretos do ex-presidente que impediu acesso da imprensa pela lei de informações, da quantidade de vezes em que o vereador acessou o Palácio do Planalto. Então, as investigações vão, todas elas, sendo encaminhadas para incluir o filho do presidente como um dos comandantes do que se convencionou chamar de Gabinete do Ódio, que era uma estrutura que funcionava na Secretaria de Imprensa e também ligada ao gabinete do Jair Bolsonaro, com assessores voltados também para produzir conteúdo de ódio nas redes sociais contra adversários, opositores do ex-presidente, jornalistas, etc. Um dos computadores apreendidos nesta segunda-feira na operação da PF estaria em nome do Tércio Arnaud, que é um ex-assessor do Palácio do Planalto e que desde o início do governo foi associado a esse gabinete do ódio. Pois é, essa operação continua, né, Vera? Muito bem lembrado essa história de essas visitas, né, de Carlos Bolsonaro terem sido tornadas sigilosas, e muito bem lembrado também tudo o que disse o ex-secretário-geral da Presidência, Gustavo Bebiano, em relação, nas palavras de Bebiano, a intenção do Carlos Bolsonaro de montar uma ABIN paralela, né? Foi ele que usou esse termo, inclusive ABIN paralela, que agora está sendo tão utilizado nessas investigações por quem está acompanhando essa história. E também isso nos fez lembrar muito aquela reunião ministerial lá de 2020, de maio de 2020. O presidente Jair Bolsonaro estava reclamando muito da atuação da inteligência, falando que não funcionava, que a dele funcionava, né?
como se de fato já houvesse aí um braço da ABIN ou já houvesse uma ABIN paralela que tinha esse trabalho de apuração que era voltado para o presidente da República, né, Vera? Exatamente, a gente lembrou dessa reunião, que foi em 22 de abril daquele ano, no auge da pandemia, quando, além disso, ele ameaçou demitir o ministro Sérgio Moro por não atender seu pedido para mudar a segurança do Rio de Janeiro. Depois ele disse que era a segurança da família, mas todo o contexto era uma mudança na Polícia Federal. Ele já queria interferir na Polícia Federal e aí fez essa menção também à área de inteligência, dizendo que a inteligência dele funcionava muito bem, Cássia. E isso já vinha na sequência das denúncias. O Bebiano já tinha caído, o general Santos Cruz já tinha caído, que foi outro que se opôs à montagem dessa estrutura, alertando que isso, se descoberto, poderia inclusive ensejar um processo de impeachment do então presidente da República. Vera Magalhães conosco aqui, e a Vera agora com um novo desafio na nossa programação. Uma coisa que ela já faz com maestria, que é falar de política, que é trazer informação de bastidores, apurações que só a Vera traz. E agora vai ter um espaço maior para fazer isso. O Viva Voz se torna maior no ponto final, Vera. Daqui a pouquinho você já vai estar por aqui? É isso, eu chego aí no meio da tarde na redação para já pilotar as notícias. Hoje Carolina Moran também em São Paulo, o Rodrigo Bocardi de volta no ponto final, então formação completa aí no novo ponto final, que passa a ter 3 momentos distintos e com ancoragem minha na segunda hora dele, das 6 às 7 da noite. Espero todo mundo. Cássia. Olha aí, um ponto final ainda mais completo, e Vera Magalhães ajudando a transformar isso em realidade. Obrigada, Vera. Vou te ouvir mais tarde. Até mais. Obrigada a você. Até mais tarde, Cássia.